Se curtir, compartilhe. Vivendo um novo tempo. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerado das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma dos feridos e dilata o amor nos corações. Aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. Deus do impossível, é o mesmo hoje, sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível por você. Fará o impossível por você. Esse é o nosso Deus, aquele que faz o impossível por mim, por você. E olha, hoje nós estamos voltando para o nosso programa Se Curtir, Compartilhe de TV. A gente estava com saudade, mas olha, nós não estamos parados não, gente. A gente está tocando todas as quintas-feiras na Rádio Rio Gospel o nosso Top 10. Você já ouviu o nosso Top 10 na Rádio Rio Gospel? Todas as quintas-feiras, às 16 horas, o programa Ritmos Gospel Music da RG Music. E olha, esse programa é maravilhoso, né, gente? A gente estava com muita saudade e nada melhor do que trazer pessoas especiais nesse programa. E hoje nós estamos aqui com o pastor Evandro Duarte. Tudo bem, pastor Evandro? Tudo, graças e paz. E estamos aqui também com a pastora Beth Sabá, minha amiga. Quanto tempo, Beth, você não dá o ar da sua graça no nosso programa, não é verdade? Rapaz, realmente, né? Eu estava com saudades. E, graças a Deus, estive aqui nesse abençoado lugar e foi maravilhoso. Muito bom. Olha, gente, nós estamos começando o nosso programa e a gente vai estar batendo papo aqui bem informal, como a gente sempre faz, né, com os nossos convidados. E hoje nós temos um tema também para debater aqui que é polêmico e é importante, que é sobre essa onda, né, essa febre que está em relação a
criação, né, vamos dizer assim, desses bebês reborn, né? Eu nem sei falar muito bem ainda, né? Porque, na verdade, esses bebês já existem há um certo tempo, mas agora que tá uma febre, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de estar falando um pouquinho aqui com cada um deles, né? Sobre o trabalho deles. Pastor Evander primeiro. Pastor Evander, fala aí pra gente, qual é a igreja que você congrega? Fala um pouquinho pra gente do seu trabalho. Então, Márcia, a igreja que eu estou pastoreando há 8 anos é ali em Bangu, terra nobre, né? Um pouquinho quente às vezes, muito frio também, quando tem que ser, mas o calor daquele povo ali é contagiante. Eu sou pastor da Igreja Batista Jardim Guanabara, em Bangu, situado ali na rua Engenheiro Paulo Lopes, número 11. O trabalho ali é um trabalho maravilhoso, com pessoas maravilhosas. Nós somos cercados ali por pessoas que abraçam a igreja e entendem que a igreja ali, ela tem a sua relevância. Isso é muito importante. Trabalhamos ajudando as pessoas com cestas básicas, também fazemos isso. Trabalhamos também com, como estava comentando aqui antes, né, com jovens e adolescentes, fazendo trilhas aí ecológicas e discipulando eles aí por vários lugares, inclusive aqui pertinho, a gente já esteve aqui, né, na Cachoeira do Mendanha. Sim. E é um trabalho maravilhoso, onde a gente trabalha o corpo, a alma e o espírito. Isso é muito bom. Mas antes da gente continuar falando aqui com o pastor Evander, Beth Sabá, minha amiga aí também, dona do projeto Arte por Amor, né, que está sempre aqui com a gente há anos e anos e anos, nós estamos juntas, né, Beth? Beth, eu nunca soube também qual é a igreja que você congrega, Beth. Eu não lembro direito. Fala aí pra gente. Minha igreja, eu sou da Assembleia, né? Primeira do Pilar, o bispo Carlos Marques, e em Caxias. Minha residência é Nova Iguaçu, mas eu sou a congregação em Caxias. Que legal, Beth. Pastor Evander, vamos começar um pouquinho falando com o pastor Evander, porque Beth está sempre no programa, né? Mas hoje ela tem novidade para falar também sobre o projeto dela, Arte por Amor ao Senhor. Mas como hoje o pastor Evander está aqui pela primeira vez, e eu vejo que ele é um pastor que ele se dedica muito a essas questões também sociais, né? Vamos Sim. dizer assim, e principalmente com os jovens e com adolescentes. Você tem filhos adolescentes, né? Tenho uma, Isabela, de 15 anos, e tenho o Benjamin, com 7 anos. Então, pastor Evander, como que você vê hoje essa questão dos jovens? Assim, a gente está vendo muitos os jovens perdidos, os jovens não querem nada, não querem estudar. Qual é o papel principal da igreja nesse sentido? Porque hoje está muito difícil até você querer ajudar, porque os pais mesmo, eles às vezes não ajudam e ainda às vezes atrapalham no sentido de que acham que você está querendo educar o filho, que você está querendo fazer o papel que eles mesmos não fazem. Como que você vê, qual o papel da igreja nesse sentido? Então, hoje a gente tem um cuidado muito especial, porque quando se trata de menor, né, quando é menor de idade, existem leis, existem várias coisas que a gente precisa trabalhar. Por exemplo, lá na igreja, nós temos câmeras em todas as partes da igreja. E isso é para a própria segurança, né, da igreja e do nosso trabalho. Hoje é muito necessário, porque a gente, como você mesmo disse, a gente quer ajudar, mas às vezes a gente tem nossas limitações. Eu vi os jovens adolescentes um pouco dispersos em relação a algumas coisas, até mesmo no aprendizado, tanto na escola como na igreja. E é isso que Deus colocou no meu coração, esse projeto, no Trilhando na Fé. A gente faz trilhas ecológicas e durante essas trilhas a gente estuda a palavra de Deus, faz discipulado, uma coisa interessante. Isso estimulou a vontade deles de querer aprender mais a Bíblia. Inclusive, domingo retrasado, nós tivemos batismos, né, desses meninos que estavam fazendo essas trilhas e participando. Né? Só que tem um detalhe. Eu tive que conversar com os pais, já que a pergunta foi voltada para esse nível, eu tive que conversar com os pais, porque a igreja não pode fazer tudo sozinha.
A gente não tem condições, né? Porque às vezes ele tem um encontro, 2 encontros por semana com ele. E o resto da semana eles passam em casa, na escola e nas atividades normais. Então tem que ter uma parceria dos pais, porque a igreja não pode fazer tudo sozinha. Às vezes, né, a gente se esforça para fazer até um pouquinho a mais, mas sem a ajuda dos pais fica um pouco inviável, fica difícil o trabalho. Até porque existe uma responsabilidade, né? Assim, existe a lei também, né? A gente não pode ultrapassar os limites em relação à disciplina, né? Porque existe a lei. Os pais têm que ser responsáveis por isso. E é por isso até que muitas vezes a gente pede até autorização aos pais para exercer determinadas atividades. Beth, você que trabalha muito com adolescente, a gente já discutiu sobre isso, a gente já falou a questão de, às vezes, quando você vai fazer determinadas coisas, pedir autorização aos pais para não ter nenhum tipo de problema. Verdade. Você tem uma filha que é advogada, né? Sua filha dá informação. Ela está lutando pela carteira da ordem. Mas você tem um filho advogado, não tem? O menino? O único que tem a carteira da ordem é o mais novo. Sim, exatamente. E eles escolheram, todos eles escolheram essa área, mas ela vai advogar com certeza. E você lida muito com essas questões, né? Com adolescente, né, Beth? Com crianças também no seu projeto, né? E existe uma dificuldade em relação a conseguir realizar um bom trabalho? Você também esbarra nessa questão dos pais? Existe grande dificuldade, principalmente que nós não, quando eu faço convite, quando eu começo a fazer o trabalho, para não misturar a religião, cada um tem sua religião, né, para ser respeitado, e para não colocar, né, senão eles podem achar que a gente está impondo. Não, ela é pastora, ela faz um trabalho cultural, social, mas ela vai interferir na religião. Então nós temos que ter, primeiro eu procuro conversar com os pais, até para ter esse entendimento do que é o trabalho, do que eu sou artista plástica, então eu trabalho com eles em alguns lugares, já trabalhei em vários lugares, agora de 2 anos para cá é que Deus me colocou, não, agora vamos parar, né, em um lugar, e ele sabe por quê. Então esse projeto é levado, então esses anos todos, em vários lugares que eu já trabalhei, Deus colocou na minha mente, no meu coração, assim, trabalho com a Arca de Noé. E eu gosto muito de trabalhar com massas, eu trabalho muito com argila. E desse trabalho de argila que eu faço, tanto ensinando, quanto também em palestra, orientações, né, a parte. Então vai de família, estímulo ao estudo, a gente entra em todas as partes nessas palestras, e eles vão estimulando. Já teve, inclusive, anos atrás, jovem que saiu que virou arquiteto, porque ele começou a aprender a trabalhar com arte e pegou amor à escultura, e ele fez, né, quando eu fiquei sabendo que ele escolheu, eu fiquei muito feliz. E já teve também crianças que passaram para igrejas, porque através do que escutava, o estímulo, né, de saber sobre a história, e tudo isso. E com essa missão, eu, graças a Deus, estou vindo, eu continuo, né, com esse trabalho. Mas há uma dificuldade muito grande. Já teve mães que entraram para tirar o filho, porque com medo, né, do que estava sendo passado, o medo, né, da cabeça da criança, a mudança, né, da religião. Bem, gente, olha, a gente vai dar uma parada, né? O programa passa rápido, o papo é gostoso, aí o programa passa rápido. A gente vai dar uma parada aqui e voltamos no segundo bloco. Aí vamos falar mais um pouquinho, vamos falar do nosso tema de hoje. E aí no terceiro bloco, eles vão falar mais sobre o trabalho deles, tá bom? Beijos. A gente volta já já. Se curtir, compartilhe. Vivendo um novo tempo.
Fala galera, eu sou o Pastor Lucas e eu curto e compartilho o programa. Se curtir, compartilhe gospel. Curta você também. Se curtir, compartilhe. Vivendo um novo tempo. Estamos de volta, gente, com o programa Se Curtir, Compartilhe de TV. E olha, antes de dar seguimento aqui, esse bate-papo que está muito legal, eu quero convidar a todos vocês a estarem seguindo as nossas redes sociais. Gente, siga o nosso canal no YouTube, programa Se Curtir, Compartilhe Gospel. Siga também a nossa produtora RG Music Produções. Também tem um canal muito especial, onde a gente ali coloca todos os clipes dos cantores que são produzidos por nós, tá bom? E olha, gente, vai vir muita novidade por aí, tá? Mas eu não posso contar tudo de uma vez, tem que ser aos pouquinhos. Mas vamos voltar aqui com os nossos convidados. E eu quero mostrar para vocês, gente, olha o que eu ganhei da minha amiga Beth Sabá Vasconcelos, diretora desse projeto maravilhoso, Arte por Amor ao Senhor, que vai estar falando um pouquinho, gente, no terceiro bloco, porque também tem novidades. Eu já perdi as contas, esse aqui foi de 18 anos, mas eu acho que já deve estar com uns 30, 40 anos de projeto. Mas é assim, eu e ela, nós somos amigas há muito tempo, então assim, às vezes, quando eu não posso comparecer, ela guarda com muito carinho, ela me entrega toda vez que ela encontra comigo. É assim, Beth? É verdade. Eu vou botar aqui um cantinho aqui, que depois a gente vai estar falando mais sobre esse projeto. Mas, gente, tem aí agora uma polêmica que está rodando nas redes sociais, que é os bebês reborn, né? Reborn, olha, tá vendo? O pastor Ivone sabe mais do que eu. A gente queria falar um pouquinho sobre isso. Assim, dentro da palavra de Deus, nós não estamos aqui para condenar ou julgar ninguém. Quem somos nós para estar julgando alguém, né, pelas atitudes? Porque nós sabemos também que algumas pessoas que estão passando por esse processo, existe até uma questão psicológica, às vezes existe um trauma, mas existem outras pessoas que não, né, que às vezes adquirem uma moda, então a gente não sabe, mas a gente quer aqui debater um pouquinho até que ponto tem que ter um limite sobre isso. Pastor Ivone. Então, se tem uma coisa impressionante, é o ser humano. Se você parar para pensar na história, fico na história ali, e nem com um cunho assim, religioso, mas a parte histórica da humanidade, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Vamos pegar a nossa região aqui. Realmente está todo mundo assustado, né, com essa história, né, que estão levando as crianças para serem apresentadas, as crianças, entre aspas, né, para ser apresentado na igreja, os bebês, né, para ser apresentado na igreja. Já teve muita gente falando a respeito do assunto, mas pense bem, há um tempo passado, as pessoas estavam amando mais os pets do que as crianças. Teve até um cantor, não sei se é da época de vocês, aí, dos anos 80, né, que ele tinha uma música assim, troque seu cachorro por uma criança pobre. E foi uma febre, esse rock dele na época dos anos 80, era para um tipo de protesto, né, que o rock antigamente tinha esse vínculo. E a gente já passou por várias modas. Teve uma época que vendia um brinquedo, um chaveirinho chamado Tamagotchi. Todo mundo tinha um chaveirinho desse, era um bichinho virtual. E as coisas vão... E se não desse comida, morria? Isso aí, isso, tinha que limpar, tinha que fazer tudo. E as coisas foram evoluindo de uma forma que a gente chegou nesse bebê que é muito parecido com um recém-nascido, acho que vem de várias idades, para todo gosto. E a realidade é que acho que está custando em torno de R$7 mil, um boneco desse. Mas eu ainda digo que isso vai evoluir mais. Sabe, porque nós estamos vivendo a época da inteligência artificial. Sim. Daqui a pouco essa boneca vão estar andando, vão estar falando. E nós estamos nos últimos... Na realidade, no Japão, na minha terra, já existem os robôs, os bonecos, essa tecnologia. Esses bebês,
Eu lembro que eles iniciaram muito tempo, só que pessoas que tinham dinheiro, por exemplo, pegavam a foto de um filho que era, quando era bebê, e mandava fazer faculdade de lembrança. Na época, custava mais ou menos uns R$3.000, isso há muitos anos atrás. E aí, depois começaram a fazer uns bebezinhos assim, mais, vamos dizer assim, parecidos, semelhantes, mas como bonecas mesmo, né? Para crianças. A gente comprava de bebezinhos que pareciam bebês para as crianças. Mas hoje não. Hoje, a função é uma substituição, vamos dizer assim, de um filho para quem não tem filho. Porque eu vejo pessoas que não têm filhos que criam esses bebês como se fossem crianças de verdade. Não é verdade? E a nossa preocupação, assim, o pastor falou, isso vai aumentar, vai evoluir. Mas até que ponto as pessoas elas vão conseguir desvincular a realidade do virtual? Do virtual ou do imaginário? Né? Essa é a pergunta. Uma coisa interessante do bebê reborn é que alguns psicólogos, eu estive avaliando, estudando muito sobre o assunto, e alguns psicólogos, eles até incentivam a pessoa a comprar o bebê reborn para que elas possam ter mais afeto, mais amor, ela se dedicar até a nível psicológico mesmo. Aí, por orientação médica, o médico dá algumas instruções. Por exemplo, nos Estados Unidos e em alguns lugares é muito comum a criança levar um ovo para casa e cuidar daquele ovinho. Não pode deixar cair, tem que botar no lugar certinho, ou algum tipo de bichinho que eles mesmos fazem, eles precisam tratar, até para criar no coração, né, da criança, ou de quem está passando por esse processo, o senso de responsabilidade. No caso dos psicólogos que usam, né, o bebê reborn, é para que a pessoa tenha mais responsabilidade, para que quando ela possa exercer a função de pai e mãe, ela já está mais acostumada. Né? E uma coisa interessante, aí eu gostaria de citar um texto bíblico que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 68, versículo 6, a parte A. Deus faz com que o solitário viva em família. E o porquê do bebê reborn? Não é não, pastor? As pessoas não querem ficar sozinhas. Tem pessoas que não são pai, não são mãe, não conseguem, né? Mas nem pensam na possibilidade de adotar uma criança. Deveria pensar nessa possibilidade. Quando o pastor Evandro falou a respeito de que as pessoas, eu ouvi isso agora, foi nas redes sociais mesmo. Gente, vocês não são mãe de pets, por que não pode ser mãe de um bebê reborn? Eu acho que a diferenciação é que o pet é um ser vivo. Verdade. Né? Então, assim, igual tem gente que diz que é mãe de planta também, né? Mas, assim, o pet, ele é um ser vivo. Ele tem as mesmas características de um ser humano, no sentido de fica doente, tem que cuidar, tem que alimentar, tem que... E o bebê reborn é um ser inanimado, sem vida, né? Então, o que você acha um pouquinho dessa história do bebê reborn, Beth? Olha, eu estive olhando um vídeo e um psiquiatra, né, ele estava falando, citando exemplo mais ou menos como o pastor falou, esse bebê reborn, por exemplo, as pessoas autistas, esse pessoal que é mocinha, né, síndrome de Down, então vem aí, quer dizer, aquele amor, aquele cuidado, aquele apego e também o lado da solidão, né? Exatamente. As pessoas, sendo que ele está sendo levado por um modismo. Vamos levar para o mercado e aí meninas, né, adolescente, vai para a fila e diz para o médico que o bebê está doente, está com febre. Só que muitos, psicologicamente,
elas estão se sentindo mãe, está sentindo que aquele bebê está realmente doente, está havendo, quer dizer, para muitos, um excesso de gosto, de cuidar, está fugindo aquela Fugindo da parte realidade. da realidade. Exatamente. Então, gente, esse tema ele é muito polêmico, ele é muito abrangente e ele daria um programa inteiro só para a gente fazer uma discussão sobre isso. O que a gente quer trazer aqui para vocês, né, que, como eu falei no início, nós não estamos aqui para julgar as pessoas, nós estamos aqui para que as pessoas tenham consciência, né, de que a moda passa. Aquele que está usando isso como moda, daqui a pouco vai passar e vai arrumar outra coisa, vai continuar entrando nas outras ondas, vamos dizer assim. Mas você que conhece pessoas que estão criando bebê reborn como se fossem filhos, não julga não, porque assim, é complicado. Eu sou muito a favor de que isso seja utilizado como terapia, como a gente está falando aqui, como terapia. Porque existem cursos até de pessoas grávidas, pessoas que estão para ter filho, que sempre utilizaram métodos para poder ensinar, né, principalmente as mães de primeira viagem, assim, a criar, a cuidar do bebê. Isso tudo é viável. Agora, a gente não pode extrapolar e sair muito da realidade e com isso prejudicar o social, né? Como tem acontecido. Há pessoas que às vezes, e eu vou dizer mais, tem pessoas que o problema não é nem questão psicológica, é questão de engajamento na internet, é questão, não, eu vou levar o bebê, vou fingir que está doente, vou levar no UPA, vou fazer um vídeo lá, vou filmar, vou fazer isso, eu tenho engajamento. Sabe que vai aparecer, né? Exatamente. Então, eu acho assim, quer brincar, brinque, mas não prejudique as outras pessoas. Entendeu? Cada um na sua, né? Cada um. Márcia, se você me permitir, Pode falar, pastor. tem uma ovelha e ela trabalha em uma firma, não vou citar o nome da firma nem nada, mas ela estava conversando, ela sabia que eu vim na entrevista hoje. Ela, pastor, o senhor vai acreditar, tem uma funcionária que entrou com um processo na firma. E eu fico imaginando assim, como uma advogada pega uma causa dela. Então, assim, é uma viagem, né? E ele entrou com um processo no nome da funcionária, porque ela não estava se adequando ao horário por causa do bebê dela e o bebê indo embora. Tudo bem, advogado, não vou falar assim, se realmente é uma coisa concreta, mas ela me passou isso e deu firmeza. O advogado ele ganha por hora, ele ganha um processo, mais um processo melhor, mas eu não sei até que ponto isso é viável, né? Até que ponto. Tudo que não é saudável, eu creio que não seja viável. Eu acho que quando passa o saudável, como extrapola, né? Aí já não é saudável, né? Já não é viável. Eu até entendo que eu não vai conseguir ganhar essa processo. É verdade. Eu até porque não existe leis, a gente Não sei, né? Mas para a gente poder encerrar esse bloco, eu vi uma reportagem de que acho que foi um prefeito de uma cidade aí, até um decreto, que ninguém pode ficar levando de bebê reborn para o hospital, justamente para não prejudicar as pessoas, né, que realmente necessitam desse trabalho. Mas, olha, esse papo aqui está muito legal. Infelizmente, eu tenho que encerrar o bloco. E aí a gente vai partir para o último bloco aqui para as considerações finais dos nossos convidados e um pouquinho também para eles falarem um pouquinho mais do trabalho deles, tá bom? Nós voltamos já já. Se curtir, compartilhe. Vivendo um novo tempo. Senhor.
Se curtir, compartilhe. Vivendo um novo tempo. Estamos de volta, pessoal. Olha, esse programa está maravilhoso. Eu estou muito feliz de estar recebendo esses convidados aqui. Pastor Evandro, que é também meu companheiro de natação, para quem não sabe. Olha, Pastor Evandro, ele corre, ele faz triatlo. Praticamente ele faz trilha. Ele é atleta pra caramba, gente. Olha, vocês não sabem como esse homem se exercita. E é nosso representante também lá na natação. E, gente, olha, nós estamos no terceiro bloco. Infelizmente, a gente nem pode ficar falando muito, brincando muito. Mas eu quero continuar aqui, né, já que eu falei com o pastor Evandro. Pastor Evandro, projetos que você tem aí, que você deseja ainda realizar dentro desse contexto todo, né? Você já falou que você gosta muito de trabalhar com a questão dos adolescentes, e eu creio que você, como pastor, você deve vincular o esporte com a palavra de Deus, não é verdade? Então fala um pouquinho pra gente, quais seus maiores projetos para poder continuar aí, né? Além de andar também muito nas igrejas, que eu vejo você pregando, recebe muito convite, né, pastor? É verdade. Os projetos que Deus colocou no meu coração são projetos que envolvem as crianças, os jovens, os adolescentes. A nossa igreja, a gente tem projeto também com a melhor idade, e isso tem sido muito benéfico para a igreja e para a nossa região. Porque eu percebo ali, por exemplo, hoje nós estamos com um projeto com as mulheres e tem crescido o número de mulheres. Eu fico até assustado, é mais mulher do que homem. É incrível, né? Na hora do evangelismo, dos trabalhos, elas estão sempre, né, na frente. Não tem a ver com empoderamento feminino nem nada. Eu acho que há uma ausência mesmo masculina em algumas áreas, mas nós temos também projeto com os homens, com as mulheres, mas eu sempre vejo as mulheres se destacando no nosso meio. E isso é o que eu tenho visto aí, porque eu vou em várias igrejas, né? Eu tive até que recusar um convite agora domingo, peço até desculpa meu amigo pastor Cristiano, pastor da PIB do Barato, me convidou, mas não dá, né? Porque a gente também tem a nossa igreja, tem as nossas obrigações. Mas em relação a projetos, nossa igreja já tem todos os projetos funcionando. Tá? Uma das coisas que a gente tem sonhado é colocar também uma ajuda com professores na área da pedagogia para estimular mais os jovens e adolescentes, para que até na igreja mesmo eles tenham um ambiente tranquilo para um reforço escolar, porque a gente vê uma carência muito grande. Como eu estava falando, quando eu comecei o projeto com os garotos, eles não estavam muito estimulados em relação ao futuro, o que iam ser, principalmente com a escola. Entendi. E através desse projeto Trilhando na Fé, eles passaram a ter uma vontade maior agora de estudar, principalmente Bíblia, não liam Bíblia, não sabiam orar, não sabiam versículos assim, e isso ajudou muito. Né? O esporte, eu botei um desafio, olha, se vocês participarem das atividades, dos estudos na igreja, vocês vão poder participar também das trilhas. Caso contrário, não vão poder participar da trilha. Então, eles não falta nenhum projeto da igreja, eles estão, né, sempre buscando, mas a gente precisa de estratégia. Porque não adianta você botar um monte de criança, de jovem, adolescente na igreja e achar que as coisas vão fluir normalmente. Tem que ter uma atividade. Ah, com certeza. Recentemente, nós tivemos um negócio que a gente faz de vez em quando, que é acampa dentro. Olha, nós acampamos na igreja, com os jovens e os adolescentes. Eles amaram, né? Aí eu falei, eu não vou dormir, pode deixar que eu não vou dormir. Eu sentei na poltrona, quando deu 3 horas da manhã, eu já estava capotado. Eles foram lá, me filmaram, o pastor falou que ele ia dormir, dormiu. Enfim, mas a gente gosta de estimular e trazer novidade para eles que eles possam também ter interesse. Não adianta a gente só trabalhar o lado espiritual, mas se a gente não tiver amor, não tiver, a gente precisa de diálogo, precisa ter intimidade realmente para ver qual é a carência, qual é a necessidade. É verdade. E não só com os filhos, mas também com os pais. É verdade. Pastora Beth,
Nosso tempo é curto. É verdade, verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho do projeto Arte por Amor. Tem quantos anos, Beth? Eu já me perdi. Eu estou muito interessado nesse projeto, hein? Ele vai fazer dia 19 de novembro, Márcia, 20 anos. E vai para 22 anos que Deus nos colocou uma do lado da outra. Eu e Beth temos muitas histórias. A gente já viajou junto para Minas Gerais, para tantos lugares, né, Beth? E assim, eu sempre falo isso aqui no programa, que o projeto Arte por Amor também é um projeto que ele resgata vidas, e a gente sabe que do projeto Arte por Amor mesmo, cantores já estão até em gravadoras famosas, né? É verdade, é o primeiro festival que o projeto organizou, aí graças a Deus, né? Aconteceu. Já aconteceu com 2 pessoas. Quer dizer, é um trabalho pequeno, é um trabalho mesmo na direção do Senhor, né? Que traz as pessoas e elas acreditam e vivem, que as pessoas acabem vendo teu sonho, pastor. Mas Deus é que faz isso. Então, Beth, mas tem uma coisa muito importante que você esquece de falar, que é do seu espaço que você criou, né? Um espaço, e você está reformulando esse espaço. Você falou que agora tem o cantinho da arca. Fala um pouquinho do espaço. Esse espaço é lá em Caxias. Como eu falei, né, eu achava que eu sempre ia ficar viajando de um lugar ou outro. O Arte por Amor não precisava ter parada certa, porque tinha muitos pedidos, muitos lugares para mais de 2 anos para cá, né? Deus colocou um local. E esse local, agora, graças a Deus, já temos uma cobertura. Que bom. Já temos, porque, né, é um lugar que o mato ficava na minha altura e eu olhava assim, não, eu estou errada. Deus, não foi esse que Deus vai mostrar um projeto de tantos anos. Não, isso aí não é, alguma coisa está errada. Mas foi ali que Deus mostrou. Chorei muito, lutei muito, porque você olha assim, como é que vai ser? Pensa logo o quê? No financeiro. É verdade. Mas quando a gente começa a ver que Ele é que dá, Ele é que faz, nós temos que crer e trabalhar, acreditar. Né? Então hoje a gente está assim, ficando tipo um mini sítio. É uma maravilha, né? Então, gente, a gente está finalizando o programa. Eu quero agradecer a presença da pastora, minha amiga Beth Sabá, do pastor Evander aqui no programa, que é a primeira vez de muitas, porque com certeza ele vai estar voltando para a gente poder estar debatendo outros assuntos importantes. Porque esse programa aqui também é para fazer o social, né? É para pregar a palavra de Deus. Amém. E também para a gente louvar, né? A gente costuma gravar aqui esse quadro aqui, desse estúdio, Vem Cantar Comigo. E é por isso que a gente sempre faz um louvor e a gente também grava, né? Estamos aí, né, ainda para retornar, em nome do Senhor Jesus, ao estúdio que a gente gravava lá na pastora Fernanda Brum, na Barra da Tijuca, onde é o quadro mesmo Sala de Entrevistas que a gente faz. Mas esse daqui é um local assim, né, onde a gente procura louvar o Senhor também. Por isso que eu comecei gravando o programa, cantando a música, né? Deus do Impossível. Inclusive, vou convidar vocês para estarem me seguindo no Spotify, na Deezer e no canal do YouTube, Márcia Barros Cantora, gente. Vai lá, por favor, tá? E vê lá os meus clipes também, tá bom? Pastor Ivone, suas considerações finais aí, pessoal? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e, se for possível, estarei de volta. Com certeza. Só deixando aqui um recado para os amigos que vão estar conosco na renovação de voto hoje, lá na nossa igreja, Igreja Batista de Guanabara. Eu estou aqui já me aquecendo para essa renovação de votos, não vejo a hora de chegar esse momento, mas gostei muito de participar e gostei muito do conteúdo da conversa, também em conhecer uma nova amiga, né? Graças a Deus,
e que Deus possa estar abençoando muito esse programa e nos abençoando de forma incondicional. Pastora Beth, suas considerações, o que você quiser falar. Eu quero agradecer, né? Mais uma vez estar aqui nesse programa, se curtir, compartilhe, eu agradeço muito a Deus. E agradeço a Deus, né, por essa nossa união e que o Senhor continue sempre te abençoando, Márcia. Obrigada. A palavra gratidão, sabe, eu tenho ela dentro do meu coração e quando eu lembro de você, porque não crescemos só, precisamos que alguém nos dê a gente. verdade. Graças a Deus, Deus colocou pessoas abençoadas no caminho. Estou aí trabalhando com essas pessoas que a gente vocês, o casal, porque se o marido não concordar, a esposa não faz. Nossa, assim que vocês veem abençoada, maravilhosa, né? Pessoas que sempre esteve ali, e olha, e o mais importante, nunca poderia colocar não tem como Deus faz a diferença. Amém. Agradeço a vocês. Vocês que me conhecem, vocês que estão amargurado e nem oprimido. Conhecendo melhor sobre esse projeto. Não tem ideia de igreja. Todos têm se colocamos as mãos pela obra e vamos levando. Jesus faz a diferença. É um projeto. Jesus faz a diferença. É verdade. Gente, olha, o projeto Ótica do Senhor, ele é um projeto que tem muitas coisas dentro desse projeto. Arte, música, evangelização, para resumir, filmes. Então, assim, vale a pena vocês procurarem no Instagram. Tem o Instagram, né, Beth? Arte Brothers, tem outro Instagram. Procura e também o Instagram da Beth Sabata está sendo Rainha. Rainha Beth Sabata. E você deixa no Instagram do Arte Evangelho. Nós estamos aqui bem finalizando o nosso programa, né? Foi muito legal esse bate-papo. E eu quero deixar uma mensagem muito especial para vocês. Que vocês nunca deixem de adorar ao nosso Deus, ao nosso Deus Jesus. Se você estiver passando por uma necessidade, creia que isso é passageiro. Ore ao Senhor, que Ele vai conceder com certeza as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Porque esse programa, eu estou falando isso, porque esse programa também é fruto de oração, ele é fruto de sacrifício, ele é fruto de alguém que acredita, que acreditou. E hoje nós estamos aqui, assim como o projeto da Beth, e eu creio também que o projeto do pastor Evandro está crescendo muita gente se esposa. Amém. E eu quero deixar um grande beijo para todos vocês que nos assistem. Estamos de volta. Em breve aí vai ter vários programas aí, tá bom? Grande beijo e até a próxima. Fiquem com Deus. Se curtir, compartilhe. Vivendo um novo tempo.